Aqui já aparece, vamos aguardar alguns segundos. Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 18 de março de 2022. Temos a presença de 2 patronos para a realização de sustentação oral. Ingressando aqui na pauta, seguindo a ordem, como de costume, acredito que temos sustentação oral para Raízen Paraguaçu. Perfeito. Para mim não está aparecendo ainda. Sim. Eu acho que o doutor está no mudo. Bom dia, presidente. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, presidente. Desculpe, estava no mudo, sim. Perfeito. Para a realização de sustentação oral da Raízen, né, Paraguaçu. Exatamente, presidente. Perfeito. Raízen Paraguaçu Limitada, sucessora por incorporação da Raízen Taruma Limitada, é o AIN 41-17-551, recurso misto de relatoria do Dr. Faisal. O Dr. Faisal faz a leitura da acusação das acusações e, na sequência, o senhor pode iniciar a sustentação oral. Perfeito? Dr. Faisal, com a palavra, por favor. Obrigado, Dr. Samuel. Bom dia novamente a todos. Eu vou fazer, então, a leitura das acusações, das infrações que foram apontadas. Na verdade, são no total 9, se eu não me engano, mas que nós podemos agrupar aí, talvez, em 6 grupos, né? Mas vamos lá. Primeira acusação é a infração relativa ao pagamento do imposto. Ele deixou de pagar ICMS no montante de R$ 3.601.743,23, referente ao exercício 2013, devido em razão da ocorrência de operações tributadas omitidas ao fisco, apuradas por meio de levantamento fiscal realizado com fundamento no artigo 509 do regulamento, conforme demonstrativo 3.11-C. Também a segunda infração é relativa à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte ou recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria. Então, a infração seria: recebeu no exercício 2014 mercadoria sem documentação fiscal nos valores abaixo discriminados que foram apurados por meio de levantamento fiscal quantitativo com base no artigo 509 e 509-A do regulamento. A terceira infração também diz respeito à documentação fiscal. Recebeu no exercício 2013 mercadorias etanol desacompanhada de documentação fiscal no valor de R$ 19.082.031,16, apurados por meio de levantamento fiscal quantitativo, também com base no artigo 509 e 509-A do regulamento. A quarta infração já é infração relativa novamente a pagamento de imposto. Deixou de pagar ICMS no montante de R$ 3.545.357,68 no período de 2014, devido em razão da ocorrência de operações de remessas simbólicas, tributadas omitidas ao fisco, apurado também por meio de levantamento fiscal, nos termos dos artigos 509 e 509-A do regulamento, nos termos dos demonstrativos juntados. A quinta infração também é falta de pagamento de imposto, no montante de R$ 5.687,72 no período de 2014, devido em razão da ocorrência de operações de remessas simbólicas tributadas omitidas ao fisco, por meio de levantamento fiscal, também nos termos do artigo 509 e 509-A do regulamento. A sexta infração é por conta de omissão de operações de remessas simbólicas de mercadorias, anidro e outros afins, não tributadas nos termos do artigo 7º, inciso 1 do regulamento, no valor de R$ 2.223.518,78,
no período de 2014. A omissão foi apurada com fundamento no artigo 509 e 509-A e conforme demonstrativo 2A do regulamento. A sétima infração é a infração novamente relativa ao pagamento do imposto. Deixou de pagar ICMS no montante de R$ 641.963,40 no período de 2013, devido em razão da ocorrência de operações de remessas simbólicas, tributadas omitidas ao fisco, apuradas por meio de levantamento fiscal. A oitava infração, novamente, é falta de pagamento de imposto. Deixou de pagar ICMS no montante de R$ 18.707,31 no exercício 2013, devido em razão da ocorrência de operações de remessas simbólicas omitidas ao fisco, apuradas também, novamente, por levantamento fiscal. A nona infração, a nona e última infração, infração novamente relativa à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento ou estocagem de mercadorias. Então, recebeu no exercício 2013 mercadoria etanol, hidratado, combustível e outros, desacompanhada de documentação fiscal, no valor abaixo discriminado, apurado por meio de levantamento fiscal, novamente nos termos do artigo 509 e 509-A do regulamento. Então, essas são as infrações, doutor Samuel, e devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado, doutor Faisal. Então, agora, com a palavra... Só um minutinho, doutor. Perfeito. Então, agora com a palavra o doutor Carlos Vidigal. Obrigado, presidente. Agradeço ao ilustríssimo senhor relator, senhores jogadores, senhoras jogadoras, senhores jogadores, representante fiscal, demais colegas aqui presentes. O caso, como se vê, são inúmeras acusações com inúmeras nuances, então, naturalmente que eu não vou ir ponto a ponto, que senão passaríamos a manhã inteira aqui e até regimentalmente eu não poderia falar tanto. Mas, de um modo geral, o que se vê é que a fiscalização, nesse caso concreto, teria apurado diferenças de estoque, supostas saídas sem pagamento de ICMS, supostos recebimentos de mercadoria sem documentação fiscal. Tudo isso por conta, com a devida vênia, da absoluta desconsideração das provas que foram trazidas aos autos e que foram também apresentadas ao longo da fase de fiscalização. A Raízen, como as senhoras e os senhores sabem, é talvez a maior produtora de açúcar e etanol do mundo, né? Certamente a maior do Brasil. Hoje são 27 parques industriais, né? Com previsão aí de investimentos de novos parques industriais. E o que se vê é que a acusação fiscal, ao analisar os estoques de uma empresa desse tamanho, o faz com base exclusivamente informações que algumas vezes foram, como consta da própria defesa, do próprio parecer técnico que foi acostado com a defesa, de equívocos cometidos, sim, pela empresa na escrituração, ou do momento da escrituração das informações, mas jamais de recebimentos de mercadoria, até porque ela produz a maior parte das mercadorias que vende, sem nota fiscal, como se tivessem vindas de um terceiro, adquirida sem nota para que pudesse ser revendida sem pagamento de tributo. Vou tentar, ao máximo, trazer alguns pontos específicos apenas, né, para demonstrar o quanto está sendo alegado. O primeiro ponto é respeito a uma diferença ali de basicamente 14 milhões de litros de etanol hidratado combustível, né? O que aconteceu nesse caso? No ano de 2013, foram feitas remessas, né, de etanol hidratado pela Raízen Paraguaçu para a Raízen Energia, que é a devedora solidária. E o que aconteceu? Nesse mesmo ano, essas remessas foram para armazenagem. Por quê? Porque a Paraguaçu ela não tem local de armazenamento, mas a Raízen Energia tem esses locais. Então foram feitos aí as remessas
basicamente um total de 90 milhões de litros, de 71 milhões, quase 72 milhões de litros de combustível em 2013, e nesse mesmo ano retornou para a Raízen Paraguaçu, em virtude das vendas que realizou, basicamente 58 milhões de litros desse etanol hidratado. E ficou um estoque ainda na Raízen Energia de 13.957.000 litros, que é exatamente a diferença, uma das diferenças que estão sendo apontadas pela fiscalização e que foram desconsideradas. O que aconteceu? Na escrituração, no SPED do ano de 2014, foi informado que o estoque inicial seria zero, mas foi um erro. E esse erro, por mais que tenha sido cometido pela empresa, ele não pode ser desconsiderado quando você faz um levantamento quantitativo. Por quê? Porque se você olha exclusivamente para o SPED e nenhuma outra prova a mais, então vai chegar a uma solução apartada da realidade. A fiscalização insistiu e a decisão de primeira instância também insistiu que essas questões implicavam em contagem física do estoque. Então, esse é um aspecto que causa estranheza no caso como esse, porque nós estamos tratando de mercadoria a granel. Nós estamos tratando de açúcar e álcool. E aí vem a indagação. Como é possível contar fisicamente o açúcar e o álcool? Você encontra de da vênia. Assim, fala assim, mas é uma questão aritmética. Não é uma questão aritmética, é uma questão de fato. Uma questão de prova. Porque uma coisa é uma empresa que compra televisores para revender. Você vai lá no estoque e conta lá 10 televisores. Outra coisa, como é que você vai contar o açúcar e o álcool que não pelas escriturações, pelas quantidades produzidas, pelas quantidades vendidas, pelas quantidades adquiridas, pelas quantidades perdidas por evaporação, como inclusive já foi reconhecido tanto por esse Tribunal de Impostos e Taxas, quanto pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. A venda do combustível, a saída do combustível a 20 graus. Por quê? Porque ele tem uma dilatação, uma redução volumétrica em virtude da temperatura. Pois bem, retomando esse ponto dessa diferença, o que aconteceu foi que o estoque inicial foi lançado como zero, quando, na verdade, ainda existia em poder da Raízen Energia um estoque de 3.957.000 litros de combustível, de etanol hidratado combustível, e que foi absolutamente ignorado, e que apesar de ter sido comprovado pelas notas fiscais de remessa, pelas notas fiscais de retorno que demonstraram que o retorno de armazenagem foi parcial, não foi integral no ano de 2013, apesar de tudo isso, manteve-se a acusação fiscal. Eu estou usando esse caso como exemplo, por quê? Porque quando os senhores olham, as senhoras e os senhores verificam no ano de 2014, vocês encontram exatamente a mesma diferença, só que na ponta oposta. Por quê? Porque se você considerou zero, mas tinha 13 milhões, no início de 2014, é claro que vai dar diferença. Porque de onde você conseguiu vender 13 milhões, quase 14 milhões a mais de litros de combustível se você não os detinha? Vai dar a diferença de entrada, é claro. Né? Então, pelo próprio prosseguimento, ou pelo próprio, melhor dizendo, encadeamento do recurso foi apresentado, do parecer técnico, que depois foi reiterado juntamente com o recurso ordinário, né? Senhoras e senhores, podem verificar que essas questões estão todas encadeadas entre si. Não tem uma diferença entre a diferença de 2013 e 2014, né? Justamente por conta dessas questões. Então, nessa medida, não há que se manter a acusação fiscal de quaisquer das diferenças encontradas. Esse foi apenas um exemplo que foi utilizado. Da mesma forma, causa estranheza também as exigências a partir decorrentes da reclassificação das mercadorias. Porque, vejam, as senhoras e os senhores, que o etanol, ou ele é hidratado, ou ele é anidro. O etanol hidratado, de uma maneira geral, utilizado como combustível, o combustível que nós utilizamos nos nossos veículos no dia a dia. O anidro
Ele tem diversas finalidades, algumas delas, por exemplo, para o setor químico. Mas, de um modo geral, ele é utilizado também como combustível para fazer a mistura na gasolina A, que é a gasolina refinada por uma refinaria. E aí, esse etanol anidro é misturado à gasolina A para fazer a gasolina C, que é a gasolina que nós abastecemos no nosso carro. Mas como ele pode ter diversas finalidades, e acontece a mesma coisa com o hidratado, né? Ele pode ter outras finalidades, então ele é classificado como etanol anidro ou outros fins, né? Com corante ou sem corante, né? Isso depende da finalidade. Só que essa diferença de classificação ela é importante por quê? Porque dependendo do tipo de saída que você dá, a alíquota do ICMS é diferente. E aí, aqui nós não estamos discutindo que a empresa disse que vendeu A, mas vendeu B para vender uma alíquota reduzida. Não é isso. O que nós estamos debatendo aqui são as reclassificações que foram feitas e que foram absolutamente desconsideradas pelo fisco por uma questão, com a devida vênia, semântica. E por que eu digo semântica? Né? Porque a fiscalização transformou numa tese a forma de analisar as provas dos autos. Ela diz, olha, não, eu só posso olhar 2013 como o ano de 2013. Então, os erros que você cometeu em 2013, se isso foi para 2014, etc., ou se a saída física aconteceu em 2014, mas você baixou do seu estoque em 2013, eu não vou considerar nada disso. Eu vou olhar somente para 2013 e vou esquecer 2014. Só que 2014 está encadeado nesse mesmo auto de infração, né? E, de todas as formas, as diferenças que são encontradas em 2013 são refletidas em 2014. Isso está demonstrado em todos os pontos, tanto da defesa, quanto do recurso ordinário, quanto de ambos os pareceres que foram acostados aos autos nos momentos processuais adequados. Como os senhores podem ver, as senhoras e os senhores podem ver, então, essas diferenças, na verdade, elas inexistem. Elas são absolutamente fictícias. Né? Por quê? Porque a partir do momento em que a parte consegue comprovar, com documentação fiscal hábil, que possa ser considerado como um equívoco no momento da escrituração, ou no momento da emissão da nota, ou no momento da baixa do estoque, mas fato é que todos os documentos fiscais levam a uma solução diametralmente oposta àquela adotada pela primeira instância, né? E que é objeto do presente recurso. Os senhores podem ver, todas essas operações que foram feitas pela Raízen Paraguaçu, de remessa para armazenagem para rede de energia, posterior saída, reclassificação do etanol, dependendo da destinação que esse produto teve, foram desconsideradas. E desconsideradas exclusivamente com base numa leitura, numa análise semântica do artigo 509, dizendo, olha, não, eu não posso considerar isso. Né? Foram considerados, por exemplo, para que os senhores tenham uma ideia dos equívocos cometidos pela fiscalização, que remessas para armazenagem seriam tributadas. E por quê? Porque a remessa para a Raízen Combustíveis, ela, na verdade, não era um local de armazenagem com base no seu KNAI. Né? Só que aí tem a regra de exceção, né, do artigo 21, que fala que equipara esse armazém geral para efeitos de aplicação da legislação tributária estabelecimento dotado de instalações para recebimento, armazenamento e fornecimento de combustíveis, que é o caso. Então, ou seja, como os senhores podem ver, a legislação é ignorada no lançamento desse crédito tributário, documentos fiscais são ignorados e, especialmente, o princípio da verdade material, que norteia o processo administrativo, ele é absolutamente postilado em favor da tentativa de uma manutenção de um auto de infração que, com a devida vênia, não tem a menor condição de prevalecer. Por fim, como não dá tempo de passar por cada um das pequenas diferenças ou das grandes diferenças que foram apontadas, mas isso traz um panorama, o quanto exposto, né, até esse momento traz um panorama geral daquilo, o que é esse auto de infração. Então, eu vou, já encerrando a minha sustentação oral, requerer também a redução da multa, em parte, né, para não tomar o tempo dos senhores, das senhoras e dos senhores, em relação ao princípio do não confisco, que eu sei que já conheço o posicionamento da Câmara, né? Em relação ao item 6,
com base no 527A, e também não vou deixar de pugnar pela manutenção, caso seja mantido qualquer dos itens do auto de infração, ainda que parcialmente, que sejam limitados à taxa Selic, ainda que eu conheça o posicionamento também da Câmara, então vou poupá-los de adentrar a esse mérito. Então, peço que seja integralmente provido o recurso ordinário e desprovido o recurso fazendário, o recurso de ofício, e permaneço à disposição dos senhores para quaisquer esclarecimentos. Obrigado. Entendido, doutor Carlos. Obrigado pela sustentação oral. Algum esclarecimento do patrono? Alguma dúvida? Doutor Faisal, por favor. Obrigado, doutor Samuel. Eu, na verdade, gostaria de aproveitar a presença do doutor Carlos para tirar algumas dúvidas aqui, doutor Carlos, porque esses processos de levantamento fiscal, principalmente nesse caso, né, que é bastante específico e são muitos documentos juntados, e vocês apresentaram uma prova pericial em defesa, depois juntaram uma outra prova em recurso, né, e até, confesso que é a primeira vez que eu vejo isso, a representação pediu, em contrarrazões, que fosse feita uma diligência para que o fiscal se manifestasse sobre essa nova perícia, né? E eu noto que vocês não se manifestaram posteriormente à manifestação do fiscal para eventuais esclarecimentos. Mas, independentemente disso, o doutor mencionou durante a sustentação oral que esse álcool eventualmente, ou mesmo o açúcar eventualmente, tem uma perda aí, né? Tem uma diferença dependendo da temperatura e tudo mais. Tem alguma prova técnica que comprove quantos por cento eventualmente esse álcool pode perder por conta de questões de temperatura, evaporação e coisas desse tipo, não? Doutor Faisal, para esse caso específico não tem, porque essa questão, né, é uma questão que já foi colocada pela própria ANP, daquilo que se considera as saídas, né? Então, eles consideram a saída a 20 graus. Tá? Por quê? Justamente por conta dessa dilatação, essa variação volumétrica. Para esse caso, não existe, mas existe um consenso, inclusive da própria ANP, né, de que essa perda ou esse ganho, né, dependendo da temperatura, ele pode chegar a variar 5%. Tá. E no caso, assim, a variação, se eu não me engano, foi 0,1, 0,2% do total da produção do estabelecimento. Então, assim, Entendi. muito abaixo aquela que se esperaria. Entendi. Tá bem, não, essa informação é importante e esse argumento me parece importante, né? Porque eu não tenho ideia do volume. Então, o doutor trouxe uma informação que, para mim, pode me ajudar aqui no meu voto. E recentemente, posteriormente, tá, a esse recurso ordinário, doutor Faisal, só para complementar, o próprio Superior Tribunal de Justiça julgou essa questão. Essa questão chegou no STJ e o STJ reconheceu que não é tributável pelo ICMS essa variação volumétrica, né? Então, assim, realmente é uma matéria que já está bastante difundida e o próprio Tribunal de Impostos e Taxas, num outro caso da própria Raizen, também posterior a esse recurso ordinário, por isso que não foi trazido na peça do recurso, também reconheceu essa variação volumétrica. Correto, entendi. O doutor mencionou aí que houve um erro, né, na contabilização do estoque inicial e que isso teria gerado parte da autuação. Esse erro chegou a ser retificado ou não? Passou despercebido e passou o prazo, não pôde mexer? Passou despercebido, doutor Faisal, ele só foi ser notado na fiscalização. Tá? O que acontece? Assim, a Raizen, até para contextualizar para os senhores, ela, ao longo dos anos, né, ela foi formada em 2011, né, uma joint venture entre a Shell e a Cosan, onde a Shell entrou com os postos de gasolina e com a parte de distribuição de combustíveis, e a Raizen e a Cosan com as plantas industriais de fabricação de açúcar e álcool. E ao longo do tempo, a Raizen foi crescendo, né? Hoje é a quarta empresa em faturamento no Brasil, né? O ano passado faturou mais de 60 bilhões de reais. Ela foi adquirindo outras empresas, outras usinas de menor porte ao longo do caminho. E isso sempre gera uma problemática grande para a Raizen, justamente por quê? Porque muitas vezes você incorpora uma usina e você não consegue olhar no detalhe essas questões de estoque, especialmente do passado e etc. Então, realmente, isso só foi verificado quando foi feito esse levantamento fiscal detalhado, né? E que não é um levantamento simples, né? A gente entende que não seja um levantamento simples, até para a própria fiscalização analisar, a gente entende que há uma dificuldade nesse sentido.
O que nos causou estranheza para esse caso, né, assim como qualquer outro caso de diferença de estoque, foi a desconsideração das provas que depois foram trazidas. Porque uma coisa é você não ter prova e simplesmente alegar, falar, olha, eu não tenho diferença de estoque, eu não vendi sem nota, eu não recebi sem nota. É uma alegação vazia, num caso como esse. Agora, quando você traz provas, um parecer técnico, né, que independente de concordar integralmente ou parcialmente, mas assim, o fato é que as provas estão lá. Então, houve esse problema, né, e isso está refletido, inclusive, no parecer técnico que foi contratado, e o segundo parecer técnico, na verdade, até para deixar claro para as senhoras e para os senhores julgadores, ele, na verdade, não foi constituído uma prova nova. O que foi feito? Como teve uma pequena redução em primeira instância, nós pedimos ao nosso parecerista que analisasse o auto de infração como ficou após a decisão de primeira instância, para dizer, né, porque assim, a primeira instância falou assim, olha, aqui se eu considerar essa nota fiscal, você na verdade vai aumentar o valor do seu débito aqui, o valor do lançamento. Mas isso é um olhar torto, um olhar míope para a questão. Por quê? Porque o que a gente procurou fazer foi uma recomposição de todo o estoque. E não só daquele ponto específico, A, B ou C. Então, o parecer técnico ele buscou fazer a recomposição de todo o estoque dos anos de 2013 e 2014, justamente para mostrar aonde estão as falhas, aonde estão os equívocos, seja da fiscalização ou seja um eventual erro de escrituração, né? Mas que aí não pode ser, com a devida vênia, considerado como uma saída, uma saída sem pagamento do ICMS, né? E é por isso que foi apresentado esse segundo laudo técnico. Entendi. Agradeço mais uma vez. E uma dúvida. Bom, a empresa é auditada, obviamente. Nem a auditoria identificou esse problema. E após a autuação, eles fizeram algum apontamento específico, algo específico referente a essa questão? Não sei. Após a autuação, foi feito, sim, um apontamento na contabilidade em relação a essas diferenças, né, mas que também não foi trazido porque já tinha sido fiscalizada a empresa, então isso não foi trazido para o processo. Tá. Tá bem, doutor Carlos. Agradeço os esclarecimentos, doutor Samuel. Eu tô satisfeito em relação ao patrono. Perfeito. Eu tenho uma pergunta, doutor Carlos. Imagino que não seja o único auto de infração relativo a essa matéria do contribuinte. O senhor poderia falar alguns precedentes relativos a essa mesma matéria, seja aqui no administrativo ou no judicial? Doutor Samuel, realmente não é o único auto de infração, há outros autos de infração de diferença de estoque, né? Eu posso citar, por exemplo, o auto de infração 4082022, o que teve uma decisão parcialmente favorável, o auto de infração 4086034, que também teve uma decisão favorável ao contribuinte em relação a essas diferenças de estoque, reconhecendo que elas inexistiam ou ainda parcialmente. Eu preciso lembrar agora de cabeça, assim, basicamente a grande maioria é patrocinada pelo meu escritório, né, e eu normalmente atuo nesses casos, e agora estou tentando lembrar aqui de cabeça quais já tiveram decisão ou não. No judiciário, essas questões estão, os autos de infração que já estão no judiciário, eles estão todos em primeira instância, todos ainda aguardando perícia técnica, né? Se eu não me engano, são 4 processos hoje no judiciário, foram julgados parcialmente favoráveis, o auto de infração parcialmente mantido pelo Tribunal de Impostos e Taxas, e que agora são objeto de perícia técnica. Alguns ainda até aguardando a designação da perícia pelo magistrado. Tá? Mas, de uma maneira geral, doutor Samuel, nesses autos de infração, alguns nós trouxemos laudos periciais, em outros a gente entendeu que não haveria sequer necessidade para tanto, né? Nós apresentamos as provas, notas fiscais, SPED, enfim, a documentação necessária para comprovar que as diferenças de estoque não existiam. E realmente, assim, quando eu olho para o passado da empresa, nós temos autos de infração, por exemplo, que como a Raizen é um grupo econômico, né, e ela se denomina realmente como grupo econômico, muitas vezes são feitas vendas para o exterior e uma determinada filial, por exemplo, não tem a quantidade de açúcar ou de etanol para fazer a exportação. Então, o que ela faz? Ela faz um empréstimo entre as empresas do grupo, né? Então, está lá no armazém
aguardando exportação, e às vezes você fica com estoque negativo, né? Você vai falar, poxa, como estoque negativo? Estoque negativo por quê? Porque, sei lá, a filial A tem 1 milhão de litros, a filial B tem 500 mil litros, a filial A vai exportar 1.300.000. Como é que ela vai fazer? Bom, se minha outra filial tem aqui no armazém da Rumo, por exemplo, 500 mil litros, eu vou exportar isso aqui e depois eu faço essa compensação, né? Então, assim, aconteceram coisas dessa espécie que deveria ter sido emitida uma nota fiscal de transferência entre estabelecimentos, etc. Isso já num passado muito mais remoto. Aconteceu, foi lavrado auto de infração? Foi. Havia uma diferença de estoque? Não. Havia um problema contábil? Claramente. Né? E todo ponto, me parece, doutor Samuel, é que nesse tipo de acusação, né, quando há prova em sentido contrário, se pode pressupor, porque, claro, a contagem de estoque, etc., se você não tem nenhuma prova em sentido contrário, é um pressuposto. Por quê? Porque é indiciário. O Estado não tem como provar que você fez alguma coisa que você não tem um documento. Né? Vai falar, não tem um documento, então ele não fez. Não, a empresa fez, né? Que não é o caso da Raizen. Então, assim, o Estado parte de indícios que levem à conclusão de que houve o recebimento de mercadoria sem nota, uma saída sem pagamento de ICMS. Né? Por outro lado, quando você traz essa documentação para dentro dos autos, o Estado tem que mudar a sua atitude em relação a esse tipo de diferença e passar a considerar o que, olha, peraí, o contribuinte está trazendo documento. Esses documentos fazem sentido na recomposição do estoque, sim ou não? Né? E se não fazem, por que entende o Estado que não faz? O que não pode é adotar, falar assim, não, eu vou criar uma tese em cima da documentação e vou desconsiderar completamente tudo que você trouxe. Por quê? Porque, na minha opinião, você fez saída sem pagamento de ICMS. Mas não tem prova disso, e as provas demonstram o contrário. Então, assim, isso acontece em outros casos, aconteceu em outros casos, por exemplo, nesses casos citados, né, onde, por exemplo, tinha as quebras de açúcar, né, o 4082022, tinha as quebras de açúcar ocorridas em armazém externo. Né? O que foi exigido ICMS? O que ficou decidido ali? Olha, não pode exigir ICMS, no máximo poderia exigir estorno. Né? Já teve outros casos, e eu estou tentando puxar aqui pela cabeça o número do processo, que foi apurada uma diferença de entrada. Né? E depois, com conta de reclassificação, quebras, etc., o que se apurou foi uma pequena diferença de saída. Então, o auto de infração foi cancelado. Por quê? Porque a acusação fiscal estava errada. Né? O que demonstra, claro, a empresa também entende a dificuldade que o fisco tem em fazer esses levantamentos fiscais, né? Naturalmente. Mas o que nós não entendemos e não podemos concordar é que quando trazido para o processo um laudo pericial de uma perícia técnica renomada, com base em farta documentação, isso seja absolutamente ignorado. Assim, falar, mas tela do SAP, em alguns casos a gente utiliza a tela do sistema SAP, mas que não é o caso aqui. Aqui são documentos contábeis, notas fiscais, SPED, ECF, EFD e assim por diante. Perfeito, entendido. Também estou satisfeito, doutor Carlos, doutor Faisal, e com a palavra, doutor Faisal, acredito que o senhor não trouxe... Eu gostaria, doutor Samuel, se o senhor permitir, como é recurso misto, eu gostaria de ouvir a representação também a respeito da sustentação oral e sobre o recurso que ela apresentou. Perfeito. Doutor Thiago, com a palavra. Doutor Faisal, esse é um caso que, como o doutor Carlos mencionou, ele exige muito aprofundamento na reflexão, né? Então, eu ainda não me sinto à vontade de fazer esse tipo de reflexão nesse momento, né? Porque é um caso, os levantamentos, eles são, sobretudo, contas matemáticas, né? De entrada, saída, avaliação de estoques, o que foi emitido, os critérios. Nós temos 9 itens, né? Todos de levantamento, mas com capitulações diferentes ali por conta daquilo que a fiscalização considerou, né? Então, essas reflexões eu preciso me aprofundar nesse caso para não ser leviano nem para um lado nem para o outro, tá bom? De fato, é bastante complexo, sim, não tem dúvidas. Tanto é, doutor Samuel, eu não trouxe o voto hoje, eu primeiro preferi ouvir a sustentação oral, porque o caso realmente é difícil para numa análise apenas da minha leitura, firmar minha convicção.
Então, doutor Samuel, eu não tenho voto concluído para essa sessão e trarei numa próxima sessão. Pediria, por favor, se puder devolver ao relator, eu agradeço. Entendido, doutor Faisal. Então, farei devolução para o relator. O doutor Carlos está pedindo a palavra, doutor Samuel, desculpa. Pode falar, doutor Carlos. Obrigado, presidente, obrigado, relator. O doutor Thiago, representante fiscal, ele trouxe uma questão, e aí, assim, não estou querendo pegá-lo pelas palavras, doutor Thiago, mas ele colocou muito bem colocado, falou assim, é uma questão matemática, né? E notem os senhores que a própria fiscalização falou assim, a questão aqui não é matemática, a questão é de contagem, é chegar lá e contar o estoque, que foi aquilo que eu disse no início. Para mercadorias a granel, não dá para contar o estoque. Não dá para eu chegar lá e falar, tenho 5 televisões, eu tenho 5 açúcares, eu tenho 10 álcoois diferentes. Não, assim, eu tenho... É por peso, é por quantidade produzida, quantidade saída, né? É extremamente complexo, né? Assim, nós entendemos que seja extremamente complexo. E é também para solicitar, se for possível, senhor presidente, relator, demais julgadores, imagino que a representação fiscal possa querer se manifestar na próxima sessão, né? E até pela complexidade do caso, pelo tempo que possa levar para produzir um voto de um caso tão complexo quanto esse, se possível, eu puder, eventualmente, me manifestar em sustentação oral, ainda que extraoficialmente, na próxima oportunidade, quando o processo voltar para a pauta. Perfeito, tranquilo. Sem problema. Então, doutor Faisal, já devolvi para o relator. Então, a partir deste momento, encerrado o julgamento do AIM 41.17.551, cujo autuado é Raizen Paraguaçu Limitada. Então, processo devolvido para o relator e volta para uma próxima sessão. Obrigado, doutor Carlos, pela participação e esclarecimentos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor jogador, representante fiscal. Obrigado. Na sequência, temos Colômbia Distribuidora S.A., é o AIM 41.30.349, minha relatoria. Já adianto que não trouxe voto, quero ouvir a sustentação. E para sustentação oral temos a doutora Maria Leonor Vieira. Eu vou fazer a leitura da acusação, é uma única acusação relativa a crédito indevido, em virtude do creditamento estar amparado em documentos fiscais que não atendem às condições exigidas pela legislação. Salvo engano, o emitente do documento fiscal teve sua inscrição cassada e, portanto, o fisco glosou os créditos da Columba, que era destinatária dessas operações. Então, é uma única acusação relativa a crédito indevido por documento considerado inidôneo. Então, doutora Maria Leonor, com a palavra para a realização da sustentação oral, por favor. Muito obrigada. Bom dia a todos os juízes, juízas, senhor representante fiscal aqui presente, senhor presidente. Esse assunto, como o senhor bem disse, é uma única acusação, e uma acusação que está bastante transparente de inidoneidade, que o tribunal verifica constantemente. Eu digo que é uma honra estar aqui, senhor presidente, no tribunal, e desde os meus tempos de juíza do Tribunal de Impostos e Taxas, já vai um longo tempo, e por aí fiquei 20 anos, o assunto mais recorrente era inidoneidade de crédito, o que demanda muito cuidado na análise, muita minúcia na apresentação de todas as provas, de todas as circunstâncias que acompanham. E como bem disse o senhor presidente, o doutor Samuel, a acusação é de que a empresa fornecedora é inidônea porque tinha encerrado as suas atividades. Então, comecemos por aí, acho que é mais conveniente já chamar a atenção neste ponto, que a Colômbia fez suas operações com esta empresa de 2014 a agosto de 2016. E a empresa foi julgada inidônea em fevereiro de 2019. Neste período, o que aconteceu? Como é que foram essas operações? Como é que elas surgiram? Como é que elas encerraram? E essas operações eram constantemente feitas durante este período. São inúmeras notas fiscais, todas juntadas, aliás, não só com um
parecer técnico contábil, mas com 2 laudos técnicos contábeis, analisando todas as notas, juntando todas as notas, em todas as peças, desde o momento da impugnação, todas as notas fiscais foram juntadas, todo o pagamento foi comprovado, toda a efetivação da operação foi comprovada. E foi comprovada, minuciosamente comprovada, tanto assim que até quando chegou aqui do Tribunal de Impostos e Taxas, há 2 anos, a Câmara a quem foi distribuída, e o relator era o doutor Belmar Costa Ferro, deste tribunal, a Câmara anulou o julgamento da primeira instância e retornou para que se fizesse um novo julgamento e nova análise, porque a eles pareceu que tinha sido feita uma análise superficial da matéria. Então, minuciosa é. O número de volumes aí é enorme, esse número de volumes que acompanha este caso. E ao retornar então, para a primeira instância, para a nova decisão, de novo, o mesmo erro, sem fazer qualquer análise. E, aliás, eu vou ler o que escreveu o julgador, sem nenhuma vírgula a mais do que escreveu o próprio julgador. Ele diz que as provas, ele começa por dizer que as provas não mencionam, não comprovam a boa-fé da empresa. De 4 requisitos, 2 não estão comprovados. Só que ele mesmo se contradiz para dizer que todos estão comprovados. E ele diz assim: as provas de pagamento por si só não sustentam a alegação de boa-fé. Os documentos não são capazes de comprovar a regular existência de um estabelecimento por onde devem circular as mercadorias. Ora, o primeiro deles aqui, o pagamento, ele já está comprovando que ele mesmo está aceitando que todos os pagamentos foram efetuados, mas não faz, de novo, a análise que a Câmara tinha solicitado. E, ao depois, menciona que a empresa não apresentou um contrato comercial com aquela empresa com quem tinha mantido suas relações comerciais. Nas relações comerciais normais, já consolidadas, será que seria preciso eu comprovar que eu tenho aquele contrato firmado, as operações são feitas, a gente sabe como é que é a vida comercial, a praxe da vida comercial. É de pronto, encomenda, e aí tem todos os e-mails encomendando aquele material, eles são envolvidos diretamente com isso e todos os pagamentos efetuados. E depois a nota fiscal de remessa, quando saía do armazém geral, e tudo isso está apontado, notas fiscais de remessa saindo para os compradores posteriores. A empresa, a Colômbia, preocupada com este problema, claro, com todos esses problemas de demonstração que a empresa existia, da existência daquela empresa sua fornecedora, verificou junto ao Tribunal de Justiça que a empresa tinha efetivamente deixado aquele endereço em abril de 2017 por conta de uma ação de despejo. Mas ela trabalhou com a empresa até 2016, então, realmente, ela juntou isso nos autos, ela juntou cópia dos e-mails trocados, ela juntou qualificação das pessoas físicas com quem trocava, juntou cópia do livro Razão, juntou cópia de registro de entrada, do fluxo físico das mercadorias que entravam, saíam e por nota fiscal de remessa já era entregue a seus adquirentes. Então, tudo isso está comprovado. E mais, nesse boletim de inidoneidade, ao meu tempo chamava boletim, desculpa, senhor presidente, ao meu tempo chamava boletim de inidoneidade, mas só muda a nomenclatura, que essas operações foram feitas durante aquele período. Mais de 2 anos depois, bem mais de 2 anos depois, é que vem a pecha de que a empresa não existia. Então vem a presunção de que as operações não teriam sido regulares, não teriam sido praticadas. Tudo isso, a empresa também comprova a efetividade, o interesse, não só na demonstração da boa-fé, mas no interesse de praticar operações que sejam efetivamente verdadeiras
e que depois não venha a sofrer qualquer pecha nesse sentido pelo fisco. As empresas, né, regularmente, e como essa também fez, e comprova nos autos, fez consultas ao Sintegra, e junto aqui as cópias, inclusive depois, né, das operações efetuadas, que foi até agosto de 2016, também faz uma pesquisa ao Integra se a empresa existe. Se a empresa continua existindo, para quê? Qual é o interesse de fazer isso? Para continuar as suas operações. O Sintegra, eu dizia, quando era juíza, eu dizia, gente, o que mais que um contribuinte, que uma empresa pretende fazer? Se eu vou comprar, sei lá o quê, adubos de uma empresa de Araraquara, que seja, eu preciso falar, olha, espera um pouquinho, eu vou lá em Araraquara ver se a empresa existe. Claro que não é assim. Como é que eu faço essa verificação? Anteriormente, era muito mais difícil de fazer essa fiscalização, doutor Tiago. Hoje em dia se faz pelo Sintegra, pela verificação eletrônica, para ver se a empresa efetivamente existe, se ela atua, se ela não atua no mercado. É de praxe isso das empresas, né? Antigamente, eu ainda, claro, num exagero meu, eu ainda dizia, gente, será que a empresa teria que ir lá verificar se existe? Se aquele vendedor efetivamente está lá? Se pesquisa junto à Secretaria da Fazenda, naquele momento, e ao posto fiscal, verificar se a empresa existia, recebia a documentação de que a empresa existia, o que mais o contribuinte vai fazer? A efetividade das provas está demonstrada. Se fala a fiscalização aqui nos 4 requisitos, né? Então, este primeiro de pagamento, a própria primeira instância acata que houve pagamento. Diz, em algum momento, que os pagamentos não eram efetivos nos mesmos valores. Muitas vezes juntava 3, 4 notas e fazia o pagamento. Outras vezes tinha faltado algum valor e fazia o pagamento. E em um dos momentos, inclusive, isso está juntado nos autos, a empresa notifica, a empresa fornecedora aqui, notifica a Colômbia para que os pagamentos sejam trocados de banco, não mais em um Banco Itaú, mas que agora, a partir de então, seja feita junto ao Banco do Brasil, passando todos os dados das contas da empresa para que esses pagamentos foram efetuados. Então, por tudo isso, e ainda diz, né, nesta decisão agora, de primeira instância, que, ainda que provasse os valores, este fato não serve para comprovar a boa-fé. Se o pagamento não serve para comprovar a boa-fé, se os valores das notas fiscais emitidas, a comprovação de tudo isso, toda a minúcia de todas as provas juntadas desde o primeiro instante, há, por exemplo, no recurso, provas de notas fiscais de 564 até 569, e depois de 6 até 204, um demonstrativo minucioso de todas as notas, como foi paga, com comprovação, inclusive, de Banco Itaú, à época, quando era feito no Banco Itaú, de que pagamento foi feito. O que mais que a empresa precisa para comprovar boa-fé? Porque é o que a fiscalização diz, que não comprova a boa-fé. Como disse agora há pouco, o advogado que fazia sua sustentação, brilhante sustentação oral aqui, será que precisa que ele fosse pessoalmente comprovar, olha, tive vontade de fazer essas operações, as fiz efetivamente? Essa remessa de mercadoria está tudo comprovado nos autos. Saía para armazém, tinha nota fiscal de remessa na saída. Então, senhores, realmente esses dois laudos contábeis foram juntados. No primeiro momento foi juntado, e agora, com o pedido da solicitação de comprovação da verdade material dos fatos, foi juntado um novo e minucioso, não é novo porque não traz nenhuma novidade, mas faz outra vez uma nova análise de toda essa documentação, de tudo isso que foi feito. Se a gente toma, então, estas súmula do Superior Tribunal de Justiça, julgamento em recurso repetitivo, de que é lícito ao contribuinte, de boa-fé, aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, o que mais que o contribuinte pode comprovar isso, a não ser a efetividade das operações realizadas, a compra e venda, a existência da mercadoria, a entrega, o recebimento. Então, não tem mesmo mais o que ser feito. Quando o Superior Tribunal de Justiça julga esse caso, repete de começo ao fim nos acórdãos, e aqui no Tribunal de Impostos e Taxas também, né? Quando se analisa isso,
que o boletim de idoneidade a posteriori é preciso tomar muito cuidado com esta alegação. Num dos julgados que eu até tenho aqui comigo, é recente, não é antigo, que foi julgado pelo agora desembargador, ex-juiz do Tite, Zalaf. Ele diz: se as provas estão juntadas, se o contribuinte fez e a idoneidade é declarada posterior, que culpa tem o contribuinte se depois não existe mais lugar? Aliás, a alegação é só que não existe mais local. Se está no outro, não sei, não é de conhecimento que está no outro. Então, com base em tudo isso, com base na jurisprudência pacífica no Tribunal de Impostos e Taxas, que analisa com muito cuidado, e não como diz o fiscal agora, né, é só uma observação a latere aqui, agora o julgamento diz, na tese de boa-fé patrocinada pelo Tite. Mas não é patrocinada pelo Tite, é patrocinada pelo direito, né? E o Tite examina as provas carreadas. Então, com base nessas inúmeras provas, eu não vou ficar aqui falando de provas, porque elas são inúmeras, estão todas juntadas nessas páginas, todas mencionadas no memorial que foi juntado aos autos, todas as páginas estão mencionadas. A empresa pede o provimento do recurso, senhor presidente, e se ainda assim julgasse essa Câmara pela não procedência do fisco, que por enquanto eu não posso acatar tal decisão, que seja aplicada então o 527A, porque as multas, como aliás já vem falando, e o próprio advogado ainda fez o comentário agora há pouco, essa Câmara também tem aplicado o 527A quando não há nenhuma pecha de dolo, como diz o artigo, de dolo, fraude ou simulação. As operações estão lícitas, plenamente demonstradas de começo ao fim, e por isso, senhor presidente, então que eu encerro as minhas sem muitas observações por conta disso. É uma questão que está comprovada nos autos, de começo ao fim. Obrigada. Obrigado, senhor, pela clareza na sustentação oral. Ficou bem claro. Também não estou querendo aqui já me adiantar quanto à matéria, mas de fato chama atenção, né, que o PCN foi bem posterior à realização das operações. E tem um ponto importante também, que a fiscalização no PCN, ela enfrenta e traz uma questão aqui relativa à margem de lucro praticada na operação, né? Comparando o valor de aquisição do fornecedor com o valor praticado com a Columbia, né? Eu acho interessante essa informação, porque o que se discute é quanto à idoneidade ou não do documento fiscal e a situação cadastral do contribuinte. A partir do momento que o fisco faz esse enfrentamento, eu acho que ele acaba trazendo dúvida quanto à situação fiscal, à situação cadastral do contribuinte remetente, né? Que ele começa a enfrentar aí a própria prática da operação. Ele começa a fazer um enfrentamento e questionamento quanto à operação aconteceu, mas com uma margem de lucro ou com preço não usualmente praticado no mercado, né? Isso me chamou bastante atenção e acho que tem bastante documentação, tem também a questão aqui da perícia que foi apresentada para comprovação e cotejo dos pagamentos. Então, eu vou retirar o processo para uma melhor análise das provas. Como disse, não trouxe voto e trago para uma próxima sessão. Para a semana que vem mesmo, eu já tenho condições de preparar o voto e trazer para a sessão da semana que vem. Gente, eu posso aproveitar a presença do professor Leonora para tirar uma dúvida? Com certeza. Na verdade, Professora, bom dia, tudo bem? Algumas questões referentes às DANFs que me chamam a atenção, como bem disse a senhora, a gente gosta de analisar profundamente e tecnicamente todos os detalhes. Sim. O primeiro deles, com relação a algumas notas constam como sem transporte. O que significaria isso? Um material como ferro, por exemplo, salvo engano, e se a senhora poderia explicar para a gente o que seria esse sem transporte, e se a empresa destinatária, representada pela senhora aqui, não questionou a questão da grande maioria também das notas não constar as informações do transportador. E uma terceira dúvida que me chama bastante atenção
A numeração sequencial das notas, ela inicia na série 1, número 4. É a primeira DANF que foi emitida, né? O que, no meu sentido, dá a entender que a empresa seria recentemente constituída. E ela tem uma sequência bastante próxima, 4, 6, 8, 11, 13, 14. Tem alguma alegação para fazer com relação a isso? É comum nesse setor fazer esse tipo de transação com esse sequencial baixo e bem próximo, ou não? Então, Ramon, realmente eu vou começar pelo fim. Eu não posso dizer se é comum no setor fazer essa operação com notas fiscais assim próximas, com notas fiscais de número baixo. Se é comum, não faço, não sei. Mas a empresa realmente, quando começou a trabalhar com a Metcom, ela não foi verificar se ela tinha nascido ontem, se ela estava, né? Quando é que ela tinha sido registrada, quando é que ela tinha iniciado suas operações. Mas as operações todas estavam comprovadas e a empresa estava registrada no Sintegra, como só ia acontecer, é o que o contribuinte deve fazer, né? Não ir lá. E como o material é grande, o sem transporte pode ter havido um erro no apontamento da nota fiscal, não sei te dizer agora, mas normalmente vem as notas e depois foram por remessa, notas fiscais de remessa. Então, esse DANF, quando vem notas fiscais relacionadas na planilha, tem uma planilha, por exemplo, elaborada pelo agente fiscal, as folhas 30 a 33, e depois a contraprova de folha 64 até 247 dos autos. Deixa eu até ver se eu tenho aqui. São muitos volumes. E, então, toda essa documentação foi comprovada, está apontada. Eu não acho que esta observação não... Sem transporte, eu acho que significa isso, porque ela é entregue lá, por conta e ordem. Por isso que eu falei, é por remessa, nota fiscal de remessa que é emitida. Então, pode ter sido isso que aconteceu aqui por sem transporte. Entendido, obrigado, professor. Essa informação quanto às operações, doutor Ramon, consta no PCN. Ali tem um fluxo das operações e o fisco aponta exatamente como é que se dava. Era sempre com armazenagem, remessa por conta e ordem. Obviamente, eu não estou aqui legitimando, né, não ter a informação relativa ao transporte, mas que está relacionado a esse fluxo, as operações seguiam todo esse procedimento, está no próprio PCN, onde é descrito esse fluxo de operações. Perfeito, obrigado, presidente. E a empresa sempre fez essa anotação, faz todas as notas fiscais uma a uma, fazendo a comprovação de que era por promessa que fazia essa entrega. Perfeito. Mais algum esclarecimento ou podemos encerrar? Doutor Tiago, doutora Daniela, doutor Faisal, fiquem à vontade. Obrigado, doutor Samuel. Eu queria parabenizar a doutora Maria Leonor pela sustentação oral. Eu vou aguardar o voto, doutor Samuel. Perfeito. Eu trago já para a próxima semana. Então, já retiro o processo, devolvo para agendamento da pauta e o processo volta para a semana que vem. Perfeito, doutora Maria Leonor? Obrigada por estar aqui. Estar no Tite matando essa saudade. Muito obrigada, um bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Obrigada pelo trabalho. Então, processo devolvido para a pauta, encerrando 4130-349, cujo autuado é Columbia Distribuidora S.A. Temos na sequência a presença da doutora Bárbara Melo Carneiro para julgamento do AIN 41-14944, WSP, Logística, Distribuição, Importação e Motopeças e Bicipeças Limitada. Salvo engano, a sustentação oral já foi feita. Um recurso misto de relatoria da doutora Daniela. E é isso mesmo, né, doutora Daniela? Já foi feita a sustentação oral, não foi isso? Sim, doutor Samuel, a sustentação oral foi feita no dia 25 de fevereiro, né, um processo grande, complexo, com muitos detalhes, aí eu retirei de pauta e hoje trouxe o voto. Perfeito, então vamos para o julgamento. Só tenho uma dúvida, essa sustentação oral foi feita nessa mesma composição, o doutor Ramon estava presente? Não sei se todos estavam presentes, acredito que sim. Perfeito. Tá. Posso disponibilizar o voto, senhor presidente, antes claro, de falar a leitura? Palavra, doutora Daniela.
Um minutinho só, então. Peço desculpas, meu EPAT saiu. Deixa eu voltar aqui para poder. Precisa abrir, doutor Samuel. Doutor Samuel, precisa abrir para poder disponibilizar. Estou tentando avançar aqui. Ah, tá bom. Então, eu vou começar a falar, a hora que ele abrir aqui eu coloco, tá? Mas é só para a gente relembrar. Já aparece para você. Ah, tá bom. Aqui, então, aqui para mim já consta, aguardando o registro do voto. Pronto, deixa eu colocar então. Então, para relembrarmos, né, é um processo com 6 acusações, das quais apenas 4 encontram-se pendentes de julgamento. O contribuinte optou pelo pagamento de 2 acusações, e as acusações pendentes de decisão são as acusações dos itens 1, 2 e 4, e a 1, 2 e 5, e a acusação do item 6. As acusações dos itens 1 e 2, elas são relativas à guerra fiscal, né? Uma de crédito indevido, onde são estornados os créditos tomados das operações da entrada de mercadorias, e a infração 2 é a falta de pagamento de CMS-ST, no caso das mercadorias recebidas sujeitas à substituição tributária. O item 4, ele é o item de... Desculpa, é o item 5 que está em julgamento, o item 4 foi pago no PEP. O item 5, ele é de crédito indevido, devido à escrituração da nota fiscal número 211, porque recebimento de mercadoria sujeita à substituição tributária nos termos do artigo 313, Z5 do RICMES, e o item 6, ele é de crédito indevido, por escriturar no SPED o registro E111, que é ressarcimento de CMS-ST, sem apresentar a portaria, os arquivos previstos na portaria CAT 17 de 99. Então, os itens 1, 2 e 5 são objetos do recurso de ofício, pois foram cancelados em primeira instância, e o item 6 é objeto do recurso ordinário. Então, começando aqui pelo julgamento a sustentação oral foi feita pelo patrono no dia 25/2, né? E passando aqui ao julgamento do recurso de ofício, então, iniciando pelos itens 1 e 2, entendeu o julgador monocrático pelo cancelamento do auto de infração nesses itens, por entender que, eu vou ler somente o trecho destacado aqui do meu voto. Bom, a informação de existir benefício fiscal foi prestada pela própria autuada. A argumentação de que não há comprovação de existência do benefício fiscal é descabida, uma vez que a própria empresa informou sua existência. Desculpe, não. Eu vou ler um trecho do voto do julgador monocrático aqui, tá? O autuante apenas presume a existência do benefício fiscal, não cita qual legislação teria sido adotada pelo estabelecimento de outra unidade federativa, e não se sabe o quantum do imposto foi efetivamente cobrado pelo estado de origem sobre as mercadorias adquiridas pela autuada, ou seja, não há certeza quanto à liquidez do crédito tributário constituído, e não está clara a afirmação do autuante sobre a informação de existir benefício fiscal que teria sido prestada pela própria autuada. Voltando aqui à leitura do meu voto, então, o julgador monocrático cancelou o auto de infração por entender que não estaria claro qual é o benefício fiscal utilizado pelos fornecedores. Bom, em seu parecer, em folhas 483 e seguintes, adota a representação fiscal pugna pelo provimento do recurso de ofício. Após a realização de diligências, entende pela suficiência dos documentos apresentados para demonstrar a materialidade das acusações. Entendo que andou bem o douto julgador monocrático,
quando da análise dos itens 1 e 2 da inicial. O autor do feito não fez constar da descrição da acusação a norma que instituiu o suposto benefício irregular. Tampouco consignou o mesmo no relato circunstanciado que acompanha o auto de infração, considerando o manual do contador, juntado em folhas 519 e seguintes, quase como uma confissão da acusação. Não podemos ter esta leitura dos fatos. Ao fisco, cumpre apresentar as provas da acusação, já na inicial. A lavratura do auto de infração apenas com indícios da infração inverte o ônus da prova e só é aceitável em casos em que a legislação expressamente aponta a existência de presunção legal. O fisco possui meios de diligenciar os contribuintes de outros estados e mesmo de solicitar a colaboração dos demais fiscos estaduais para prestarem esclarecimentos em forma de colaboração. Como bem consignou o julgador monocrático, embora pareça que o autuado, neste caso, poderia estar se beneficiando da própria torpeza, não é o caso. O contribuinte não pode ser obrigado a apresentar documentos de terceiros, ainda que do mesmo grupo econômico. Estamos diante de pessoas jurídicas distintas, de forma que deveriam ser intimados e eventualmente autuados por embaraço à fiscalização ou outra penalidade aplicável os emitentes dos documentos fiscais. As autuações por infração ao regimento do ICMS no âmbito da chamada guerra fiscal é indispensável a informação e a certeza do benefício irregular e seu impacto no cálculo do imposto. Preciso fazer uma correção aqui. E o seu impacto no cálculo do imposto. Um minutinho só. Desculpem. Sobre os supostos benefícios fiscais apresentados pelo fisco, entendo que não podemos avançar na sua análise. Explico. Não estamos aqui a complementar provas ou a contraditar um demonstrativo apresentado pelo autuado, como habitualmente vemos em autuações de levantamento fiscal, por exemplo. Aqui, só um parêntese, né? Acabamos de ver uma sustentação oral de um processo relativo a levantamento fiscal. Levantamento fiscal, você tem uma presunção legal. Encontrou uma diferença, autua por falta de pagamento do imposto. Há uma presunção legal, e aí ao contribuinte compete fazer todo aquele trabalho que vemos ali o patrono fazendo, de trazer laudo, trazer documento, e aí isso vai sendo trazido e analisado ao longo do processo. Não é o caso dos autos. E aí eu até cito aqui no meu voto que no caso de levantamento fiscal isso é comum. Bom, aqui os itens de acusação foram excluídos do auto pelo julgador monocrático, pois entendeu este que a acusação estaria incompleta, uma vez que parte imprescindível da acusação não foi apresentada. Apontar o benefício fiscal em sede de diligência elaborada pela douta representação fiscal quando da elaboração do parecer em sede de recurso de ofício e retificá-lo em diligência realizada por Câmara é tentativa de sanear a própria descrição da acusação. Ao assim proceder, o fisco suprime do contribuinte o direito de defender-se de forma plena das acusações, uma vez que, quando da apresentação da sua defesa, ainda não tinha conhecimento do inteiro teor das acusações, bem como de qual seria o benefício tido por irregular. Destaco ainda que a falta de liquidez do auto de infração diante da não identificação do benefício fiscal irregular, o auto de infração foi lavrado, estornando a integralidade dos créditos tomados pela autuada. No caso do item 1, e considerando a inexistência de imposto cobrado em operações anteriores, no item 2, que cuida de operações sujeitas ao ICMS-ST. No entanto, ainda que algum benefício irregular esteja impactando as operações, a parte do tributo cobrada pelos estados de origem é de ser reconhecida e excluída da autuação, como habitualmente identificamos em autos de infração, em acusações da espécie. Para sanear este erro, foram solicitados novos demonstrativos à fiscalização, que elaborou demonstrativos de folha 3.358 e juntou manifestação de folhas 3.556, onde foram recalculados os itens 1 e 2 do AIM, agora considerando valores recolhidos na origem. Nesta oportunidade, o fiscal houve por bem substituir os atos normativos apontados pela DRF como sendo aquele que teria criado o benefício fiscal do fornecedor catarinense, por considerar que a norma indicada não seria condizente com o fato concreto. Pois bem, de tudo que verifico nesses autos, entendo que a acusação não se sustenta. O documento de folhas 519 e seguintes, extraído do site do contador, é um manual contábil, quando muito pode-se entender que aponte para a existência de um planejamento tributário, o que de forma isolada não se caracteriza como ilícito. Então, senhores, nos termos da explicação acima, entendo que as acusações do item 1 e 2 devem ser mantido o cancelamento nos termos do voto do julgador monocrático.
Diversa é a leitura que faço dos autos ao analisar o item 5, que versa sobre crédito indevido na entrada de mercadoria sujeita ao ICMS-ST. Entendeu o jogador monocrático pelo cancelamento do seu item e afirmou. O julgador monocrático, eu vou ler aqui a decisão monocrática, tá, o trecho. O caso sob análise é similar ao relatado no item 2.2 do AIN, uma vez que o contribuinte está obrigado a antecipar o pagamento do imposto. Considerando que não foi apurado o não recolhimento do imposto devido nos termos do artigo 426-A, a infração relativa ao crédito do imposto não se justifica como fundamento que o contribuinte é substituído no regime jurídico da substituição tributária, como quis contar na capitulação do artigo infringido. Como já salientamos, a regra imposta à mercadoria, listada no artigo 313 do RICMES, torna o contribuinte responsável pelo recolhimento por antecipação da operação própria de saída da mercadoria e sujeito passivo por substituição. Bom, senhores, aqui eu reformo a decisão porque entendo que o julgador monocrático se equivocou na análise dos fatos. Eu vou ler o voto, não sei se ficou muito claro, mas o que acontece é que o contribuinte precisa, ele é substituto, a mercadoria, ele é sujeita à substituição tributária e ele tem uma vedação de crédito na entrada. Então, eu vou ler. A descrição da acusação é clara. O contribuinte adquiriu mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária. Assim, na entrada de tais produtos originados de outro estado, é sua obrigação efetuar o pagamento do ICMS-ST conforme o artigo 426-A. O mesmo dispositivo que veda o crédito do ICMS, ainda que destacado em documento fiscal. A infração encontra-se perfeitamente descrita e corretamente capitulada. A defesa apresentada pretende justificar os créditos escriturados, o que não encontra amparo na legislação. Deve ser contemplado o artigo 728 do RICMES, que diz em seu caput. Eu transcrevi o artigo, né? Ele obriga o recolhimento e determina a vedação ao crédito. Por quê? Porque quando você calcula o ICMS-ST, você já considera o imposto anteriormente pago. E por isso o contribuinte não pode também se creditar. Porque ao se creditar, ele estaria tomando esse crédito duas vezes, uma vez que no imposto que será recolhido no ICMS-ST, esse cálculo já é abatido naquela conta prevista lá no RICMES. Ele considera o imposto anteriormente recolhido. Então, ainda com relação à incorreta identificação da infração, destaco que a situação em comento poderia, né, contemplar duas possíveis infrações. A primeira seria de falta de pagamento do imposto, que seria decorrente do não recolhimento do ICMS-ST previsto no artigo 427-A. A segunda, diversa da primeira, e é a que aqui se discute, diz com o descumprimento da vedação ao crédito. Infração, portanto, encontra-se corretamente descrita e adequadamente capitulada. É de ser, então, reestabelecida. Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, em relação aos itens 1 e 2 da inicial, e reformo, nos termos do voto supra, para reestabelecer a acusação do item 5. Passo a analisar o recurso ordinário, que cuida exclusivamente do item 6 do auto de infração. O item exige a glosa de créditos tomados pelo contribuinte a título de ressarcimento de ICMS-ST, pois não houve apresentação do arquivo nos moldes exigidos pela portaria CAT 17 de 99. Inicialmente, alega o recorrente a nulidade da acusação, pois, segundo seu entendimento, a falta de cumprimento da obrigação acessória relativa aos documentos digitais exigidos pelo fisco não pode se converter em vedação ao direito aos créditos pelas operações não realizadas, cujo ICMS foi retido antecipadamente em razão do ICMS-ST. Sem razão contribuinte. O crédito é direito do contribuinte, no entanto, deve ser exercido nos termos e limites previstos na legislação. Compete ao fisco estabelecer a forma como as informações serão prestadas. As normas tributárias relativas às obrigações acessórias existem para viabilizar a fruição dos direitos dos contribuintes. O ressarcimento do ICMS-ST deve ser calculado seguindo as regras previstas pela portaria CAT 17 de 99, que uniformiza a apresentação de dados pelos contribuintes, possibilitando sua análise e validação por parte da fiscalização. Imaginemos, por hipótese, que cada contribuinte decida apresentar seus cálculos no formato que entende adequado. Ao fisco seria necessário compreender o raciocínio adotado e analisar manualmente as informações prestadas por cada contribuinte, sem o uso de macros ou aplicativos automatizados. O cumprimento das obrigações acessórias não é facultativo. Exercer o direito ao crédito impõe ao interessado o cumprimento das normas relativas às obrigações acessórias. No entanto, é certo que, uma vez demonstrado de forma inequívoca o direito ao crédito,
apesar do descumprimento das regras previstas no Portaria CAT 17, seria possível discutir se os créditos tomados seriam legítimos, apesar do equívoco no procedimento adotado. No entanto, apesar do grande volume de documentos apresentados, não foi possível proceder à verificação dos dados, uma vez que os totais apresentados nos demonstrativos anexados aos seus memoriais são divergentes dos totais apontados no relato da infração. E aí eu falo muito rapidamente da questão dos juros, da atualização da base de cálculo, que o contribuinte também traz no seu processo, mas aí eu adoto as súmulas 10 e 13, e acredito que é o quanto basta para o relatório. Então é isso, senhores, os itens 1 e 2, eu mantenho o cancelamento proposto pelo julgador monocrático, pelos próprios fundamentos. Para o item 5, eu reestabeleço por entender que o julgador monocrático realmente não teve uma clareza, um discernimento ao entender qual era a situação de fato dos autos. E para o item 6, eu mantenho a acusação, porque, embora o contribuinte traga essa discussão de se a falta de cumprimento de uma obrigação acessória pode gerar a vedação ao seu direito ao crédito, é fato que para a gente avançar nessa discussão, o contribuinte precisaria demonstrar de forma inequívoca o seu crédito. E os valores que ele traz nos seus demonstrativos não batem com os valores que ele se creditou na GIA, lá no campo do ressarcimento do ICMS-ST. Então, temos toda a questão da dificuldade da análise, da falta dele ter cumprido os procedimentos, mas o fato é que os documentos que ele traz são divergentes dos totais que ele próprio se creditou. Então, não demonstra o pretendido. Entendido, doutora Daniela. E aí eu mantenho esse item. Qualquer dúvida, estou à disposição. É um processo com vários itens que cada um é uma coisa, né? Mas estou à disposição. Então, parcial provimento ao recurso de ofício e nego o provimento ao recurso ordinário. Perfeito, mas para mim ficou claro, estou confortável, já estou pronto para votar e vou acompanhá-la. Doutor Samuel, se me permite só tirar uma dúvida? Eu só preciso fazer uma correção aqui. No voto, vou fazer e já registro. Pois não, doutor Faisal. Bom, primeiro, parabéns pelo voto, né, doutora Daniela? Mais uma vez, abordou bem os pontos todos. Eu só fiquei com uma dúvida em relação ao item 5. Esse item é mais complexo. Nesse caso, especificamente, quer dizer, o ICMS-ST é devido na entrada, correto? Isso. E aí, esse recolhimento precisa ser feito... Na verdade, desculpa, doutor Faisal, esse ICMS-ST é devido na saída. Quando o contribuinte dá a saída, ele tem que recolher o imposto na cadeia. E o mesmo artigo que estabelece esta tributação também veda o crédito na entrada, porque, na verdade, ele considera esse crédito da entrada como um abatimento do pagamento do imposto que vai fazer na saída. Por quê? Porque essa mercadoria não vai transitar no sistema de débito e crédito. Ela vai ter um pagamento único. Então, a compensação é feita naquele cálculo. Entendi. Não, tá bem. Era só para esclarecer. E aí, um complemento dessa informação... Da operação própria. Da operação própria... Isso, da operação de entrada, né? Da operação... Sim. Mas o ICMS próprio, né? Sim, o ICMS próprio destacado na operação. O destacado na operação, isso. Estava destacado na nota fiscal, mas ele não pode se creditar. E aí você não pode lançar crédito porque você desconta quando do cálculo da ST. Isso. Quando ele desconta, ele está abatendo 2 vezes esse valor, entendeu? O julgador monocrático entendeu que o fisco tinha que autuá-lo pela falta de pagamento na saída, mas são 2 infrações distintas. Perfeito. Para mim está claro. Isso. E o fiscal, só um parênteses aqui, né? Nada fala sobre o pagamento nesta saída. Então, eu estou supondo, aí eu não consegui nem no voto, eu estou supondo que ele pagou. Porque se não tivesse pago, acredito que também teria sido autuado por essa falta de pagamento. Então, eu suponho que ele tenha pago. Sim, e aí então, teria uma explicação... Nada disso, então suponho que está correto e não nos cabe aqui. Se ele pagou na saída, mas considerou o crédito, talvez ele tenha pago a menor, mas isso é ajustado na hora que você reverte o crédito da entrada. Se ele fez crédito na entrada e não poderia ter feito, certo? Ele fez o crédito... sim. Sim. Okay. Não, está entendido. Não, então. E aí, se ele acabou pagando a maior, cumpre a ele cumprir lá os requisitos e pedir a restituição, né? Ele não pode definir uma nova sistemática de cálculo e de creditamento. Ele precisa seguir lá os requisitos para pedir restituição do valor eventualmente pago a maior, caso ele não tenha considerado esse crédito no cálculo dele lá. Tá bem. Agradeço, doutor Daniel, o esclarecimento, mas vou acompanhá-la também. Parabéns. Presidente, eu peço licença para discordar da doutora Daniela quanto aos itens 1 e 2, tá? Eu gostaria de tirar em vista para construir melhor o seguinte raciocínio.
a nossa lei 13.457, ela fala que não vai ser nulo, né? Não tem nulidade quando estão claros a natureza da infração e a pessoa do infrator, né? É isso que a nossa lei fala. E ela fala além, ela fala que os erros e omissões que tiver no auto de infração, eles devem ser corrigidos pelo órgão de julgamento, né? Então, eu entendo, particularmente, que nesse caso, primeiro, nós não temos dúvida quanto à natureza da acusação. A acusação é muito clara sobre a questão da guerra fiscal, e o fiscal, já no relato da infração, ele faz questão de destacar, né? O valor acima não foi anteriormente cobrado no estado de origem, embora o ICMS tenha sido destacado nas notas. Os remetentes são do grupo do infrator e são signatários de regime especial no seu estado, conforme material disponível na internet pelo próprio grupo econômico. A contabilidade do grupo econômico é centralizada em Minas Gerais, em sua 6ª unidade, e embora notificado e renotificado, não foram apresentados os índices de benefício fiscal apropriados em cada remetente, motivo da glosa integral dos créditos. Então, o que o fiscal está falando, olha, eu notifiquei, renotifiquei, e os índices não foram apresentados. Então, eu creio assim, a pessoa do infrator está clara, a natureza da infração está clara, o que nós estamos discutindo aqui é montante. Se ele deveria ter feito a glosa integral ou se ele deveria ter feito uma glosa até determinado valor, né? E tendo em vista o artigo 13 ou 14, salvo engano, da Lei 13.457, que diz que os erros ou omissões devem ser corrigidos pelo órgão de julgamento, né? Eu entendo que andou bem a 5ª Câmara ao converter em diligência e ir atrás desses índices, entendeu? E obteve esses índices. Então, eu creio que o item 1 e 2, ele merece um provimento parcial do recurso de ofício, não total, né? Como talvez o colega tenha até se equivocado no seu parecer sobre recurso de ofício. Não total, mas um provimento parcial dos itens 1 e 2 para aquele montante que merece ser glosado, porque isso, como a autuada ela não tem aquele pedido de regularização desses créditos, eu não tenho muita profundidade sobre esse assunto desse pedido. Então, mas como não tem esse pedido, o crédito é indevido, né? E merece ser ressarcido aos cofres paulistas, né? Então, eu gostaria de pedir licença para a doutora Daniela e licença aos senhores para eu levar em vista esse processo para desenvolver esse raciocínio. Tá, perfeito. Bom dia a todos. Meu nome é Júlia, também sou patrona nesses autos do processo da WSUL. A doutora Bárbara teve um pequeno imprevisto, então ela não conseguiu comparecer aqui, então gostaria de falar em nome da WSP nesse caso, se os senhores me permitirem. A sustentação oral já foi feita? Não, sim, só para esclarecer uns pontos em relação ao que foi colocado pelo representante do fisco, desde que seja esclarecimento de fato. Agora, a tese e ratificação da defesa não é este o momento apropriado. A gente já ouviu a sustentação oral e a gente já está pronto para votar. Entendi. Só um esclarecimento em relação esclarecimento de fato em relação à própria diligência que foi realizada pelo fiscal em resposta à Câmara, que foi até trazida pelo representante do fisco nesse caso. O que aconteceu? Ele indicou fundamentos em relação aos fornecedores de Goiás e do Espírito Santo sem fazer qualquer embasamento. Inclusive, em relação à empresa do Espírito Santo, ele cita a notícia de portal de contabilidade que seria a mesma contabilidade das outras empresas do grupo, que foi levantado como se todas elas tivessem a mesma, sujeitas à mesma contabilidade. E, em especial, em relação à fornecedora de Santa Catarina, é ainda mais evidente a tentativa do fiscal de corrigir o lançamento, porque ela cita, inclusive, um benefício fiscal que nem estava vigente
na época, ela muda o benefício fiscal anteriormente citado e ele cita um benefício que nem estava vigente à época dos fatos geradores. Então, tudo isso demonstra a própria fragilidade do lançamento desde o início. Então, só para deixar claro esses pontos de fato em relação à própria resposta à diligência que foi feita pela fiscalização. Perfeito. Obrigada. Está claro. Bom, senhor presidente, só fazendo aqui um parênteses, né? Eu sei que a questão aqui é polêmica, tá? Normalmente, processos de guerra fiscal, eu realmente voto pela manutenção dos autos. É que neste caso especificamente, como eu coloquei ali no voto, eu entendo que temos um problema. Quem trouxe os atos normativos foi a representação fiscal, e aí, em diligência, o fiscal mudou um dos itens. Eu entendo que não é atribuição da representação fiscal complementar a acusação. Eu acho isso um problema, realmente. E eu entendo que faz parte da descrição da acusação e que cerceou o direito de defesa do contribuinte, fora o problema de liquidez dos autos. Mas é uma questão de entendimento, doutor Tiago. Eu sei que a representação tem um entendimento diverso dessa matéria, respeito o posicionamento. E por mim, senhor presidente, não tenho problemas com relação à vista e manifestação da representação fiscal. Tá? Só aqui de não sei se o doutor Ramon entende desses autos. Eu só queria saber se esses benefícios fiscais eles são consolidados em decretos ou atos normativos publicados. E foi isso que a representação fiscal eventualmente trouxe, salvo engano. É isso? Sim, é que assim, a representação fiscal trouxe, né, mas o contribuinte não admite a participação desses benefícios. É porque assim, embora seja aí, a gente tem aquela questão da confusão patrimonial, né, que tanto o fisco quanto contribuintes têm hábito de fazer isso. Quando interessa, olha como, é um grupo econômico só. Quando não interessa, são pessoas jurídicas distintas. Então, esbarramos aqui nessa questão. O contribuinte fala que não tem acesso a esse tipo de informação, uma vez que são pessoas jurídicas distintas. O fisco afirma que tem, porque é o mesmo grupo econômico. Então, aí temos o problema do princípio da entidade a ser respeitado, é aquela confusão, né? Até hoje estamos aqui esbarrando em situações, aquele processo que o doutor Carlos Vidigal citou, eu votei naquele processo, né, que ele fala que emprestava estoque da outra filial. Isso é confusão patrimonial, confusão entre as entidades, não pode ser feito. Aqui é o outro lado, também não pode ser feito, não posso exigir de uma pessoa jurídica informação de outra. E essa é a única prova do fisco, da informação do site contábil de que a empresa teria. O site contábil não fala qual seria o benefício fiscal. Ele fala que é mais vantajoso esse tributo. Mas quando você olha o documento dele lá, ele não cita nenhum benefício fiscal expressamente. Não, e ele usa uma tabela com as alíquotas corretas. Então, eu não consigo entender aquilo como uma admissão. Tampouco posso entender que um contador pode admitir um erro de uma empresa. Ele pode servir quando muito, quando indício. Então, eu entendi realmente que o auto aqui foi lavrado com base em presunção, e a presunção só pode ser feita quando você tem uma previsão legal de fazer a presunção, tá? Mas a representação fiscal tem um entendimento diferente, de que realmente, como tem a legislação, deveria ser considerado. Eu entendo que o fisco teria que trazer a legislação já na acusação. Eu acho assim, no meu sentido, essa legislação ela é de conhecimento obrigatório do órgão de julgamento. Né? Embora seja uma legislação estadual e de outro estado, eu acho que cabe ao órgão de julgamento tomar ciência, o contribuinte tem ciência por estar naquele estado, e o fisco, de fato, para colaborar, poderia ter trazido já desde o início essa legislação. A par disso, eu gostaria de analisar também com mais calma a natureza desse benefício fiscal, se ele é facultativo, se ele é de adesão, se ele é imposto pelo Estado ao contribuinte. Então, eu vou pedir vistas também, porque isso para mim faz bastante diferença. Quando analiso, também entendo que faz diferença. Tem dos dois tipos, viu? Que são 3 fornecedores. Então, já adianto que tem 3 fornecedores e tem benefício dos 2 tipos, já para adiantar a sua análise. Tá, legal. Então, vai facilitar, pelo jeito. Mas obrigado, doutora Daniela. Eu vou pedir vista, doutor Samuel, justamente para analisar essa questão. Confesso que não tive tempo de fazê-lo antecipadamente, preparar um voto de preferência, até porque não tinha ciência até do voto da doutora Daniela. Entendido. Então, vista concedida para o doutor Tiago, doutor Fiscal, e para o doutor Ramon. Já formalizei, então, a partir deste momento, encerrando o julgamento do AIN 41.14.944,
autuada é WSP Logística, Distribuição e Importação de Motopeças e Bicipeças Limitada. Processo retirado em vista. Perfeito, doutora? Obrigada. Obrigado. Bom dia. Temos um último processo, que é GAC Transportes e Logística Limitada, recurso ordinário de minha relatoria em 41.11.14.11. Já vou disponibilizar um voto para os senhores. Adianto que estou negando provimento ao recurso ordinário, é uma única acusação. Já está disponível para vocês. Então, como disse, é uma única acusação relativa a crédito indevido, porque o contribuinte é uma transportadora, fez opção pelo crédito outorgado lá do artigo 11 do anexo 3. O artigo 11 prevê a aplicação de 20% a título de crédito outorgado sobre o imposto devido nas prestações no período. Físico, analisando os documentos fiscais, confrontando SPED, GIA e os documentos emitidos, constatou que havia um valor, um montante superior que os 20% a título de lançamento de crédito. O contribuinte traz em sua defesa e recurso uma tese dizendo que teria considerado também as prestações cujo imposto encontrava-se diferido. E aí sustenta esse alargamento da base, né, essa diferença que foi considerada como um montante superior ao permitido pelo fiscal, né, ao que foi detectado pelo fiscal, ele sustenta que, além do imposto devido, além dos documentos que tinham destaque do imposto, também considerou as prestações cujo imposto encontrava-se diferido. E traz a relação dos documentos fiscais que estariam com diferimento do imposto e sustenta essa diferença. Então, tem um ponto inicial aí que é importante, que o contribuinte ingressou com uma ação judicial porque não teria sido tomado ciência da decisão de primeira instância no DEC, teria sido publicado no Diário Oficial. E ele comprova que já tinha feito a inscrição no DEC, então deveria ter sido feito pelo DEC. Ele teria perdido o prazo, ingressou uma ação judicial e obteve uma decisão do Tribunal de Justiça permitindo a interposição do recurso. Então, eu nem enfrento essa discussão, eu parto do pressuposto que tem a decisão judicial, não sei como está essa decisão, a própria representação fiscal não questiona tal ponto. Essa decisão judicial e as informações relativas a esse processo, a decisão foi obtida em sede de agravo, as folhas 3180 a 3183. Então, o processo encontra-se em condições de ser julgado, sendo que o recurso é tempestivo. E aí eu coloco entre parênteses, confira-se decisão judicial contida tais folhas. E reúne condições para ser conhecido, por isso que ele conhece. Conforme relatado acima, reside a acusação única e exclusivamente no creditamento indevido de ICMS em decorrência do lançamento de crédito em montante superior ao permitido pela legislação. O trabalho fiscal fundamenta a acusação no fato de que a recorrente, ao apurar o crédito outorgado previsto no artigo 11 do anexo 3, lançou valores em montante superior ao permitido no referido dispositivo legal. Examinando os autos, constata-se que a acusação é procedente, pois os créditos aproveitados superam o percentual de 20% fixado pelo aludido artigo 11. Cito como exemplo o lançamento referente ao período de dezembro de 2016, cuja GIA encontra-se as folhas 871, que evidencia o aproveitamento do crédito em montante superior ao percentual de 20%. Nesse mês, eu fiz o cálculo,
considerando o montante informado de imposto devido na GIA, o crédito otorgado corresponde a mais ou menos 31% e não 20%. Então, para mim, ficou caracterizado o aproveitamento indevido. A tese sustentada pela recorrente, no sentido de que teria aplicado o percentual de 20%, também sobre as prestações cujo imposto encontra-se diferido, carece de fundamentação legal. Trago a redação do artigo 11. Entendo que o legislador, ao estabelecer que o percentual de 20% do crédito otorgado é aplicado sobre o imposto devido na prestação, objetivou limitar a base de cálculo do aludido do crédito às prestações que tiveram destaque do imposto, ou, em outras palavras, cujos documentos fiscais o ICMS foi destacado. A meu ver, se fosse a intenção do legislador incluir no cálculo do crédito otorgado as prestações cujo imposto encontra-se diferido, teria adotado redação mais genérica, estabelecendo, por exemplo, que o percentual correspondente ao crédito otorgado é aplicável sobre as prestações consideradas tributadas pelo imposto. Contudo, não é este o comando legal contido no referido artigo 11. Adicionalmente, não vislumbro nenhum vício no trabalho fiscal, isso porque o contribuinte alega uma série de vícios que não estaria clara a acusação, que não ficou demonstrado o porquê do crédito indevido. Então, eu entendo que está de acordo com o 142 do CTN, está bem claro, assim como dele constam elementos suficientes para determinar com segurança a natureza e comprovação da infração. Então, tem lá a descrição da natureza da infração de forma clara. A comprovação, para mim, está demonstrada, GIA e os documentos fiscais, e a pessoa do infrator, nos termos do artigo 11 da Lei 13.457 de 2009. Então, portanto, assiste razão no fisco. E aí tem as questões relativas à multa, juros, que também deixo de acolher. Então, portanto, estou conhecendo do recurso ordinário e negando-lhe provimento. E assim, o que fica para discussão é se, no artigo 11, poderia ser considerado para fins de cálculo do crédito otorgado as prestações diferidas. Tem uma resposta à consulta do fisco, que é até, acho que, citada pelo fiscal e pela representação fiscal, no sentido de que não, especificamente para esse dispositivo, a Cefaz, a consultoria tributária da Cefaz, entende que não seria permitido incluir as prestações cujo imposto é diferido. De fato, bom, doutor Samuel, em primeiro lugar, parabéns pela análise do processo, pelo voto. De fato, é interessante, porque esse artigo 11, né, pegando aqui no próprio voto, estabelecimento do serviço de transporte, exceto aéreo, poderá acreditar-se da importância correspondente a 20% do valor do imposto devido na prestação. Quando você fala em diferimento, aí o imposto não é devido naquela operação, né? Desculpa, cortou. Não me parece razoável esse entendimento. Oi? Cortou o finalzinho. Não, eu estava lendo o artigo 11, né? Que o estabelecimento prestador de serviço de transporte poderá acreditar-se da importância correspondente a 20% do imposto devido na prestação. E me parece que o imposto diferido, ele foge dessa condição estabelecida no artigo 11. Essa é a discussão. Eu entendo também. Parece que de fato tem razão. Entendo também. Imposto devido aqui, imposto destacado, né? Se o legislador quisesse marcar as hipóteses de ICMS diferido, teria falado, operações tributadas, prestações tributadas. A gente sabe que o diferimento é técnica de arrecadação, né? É uma espécie de substituição tributária, tem a incidência do imposto, mas é deslocado, né? O momento e a figura do contribuinte. Mas, quando ele fala imposto devido, eu acho que ele está limitando a imposto destacado. Doutor Ramon, que queria falar. Pode falar, doutor Ramon. Eu entendo que é uma forma de apuração simplificada, um regime de apuração aí concedido ao contribuinte e afasta qualquer outro tipo de crédito, mesmo nessas hipóteses de deferimento. Então, optado pela inclusão no artigo 11, eu acho que, de fato, tem razão o doutor Samuel. Eu parabenizo pelo voto, vou acompanhar. Obrigado.
Mas é isso mesmo, doutor Faisal. A questão aí é a discussão de que, se imposto devido, estaria incluído as prestações diferidas. É como há uma regulamentação esclarecendo, acho que o contribuinte não teria dúvida, né? Se ele quer tomar uma postura diversa, ele deveria eventualmente ajuizar alguma demanda judicial para defender o seu posicionamento. Mas o fisco tem, além do artigo 11, né, tem uma regulamentação esclarecendo qual o seu entendimento em relação a essa norma. Eu acho que a gente até poderia avançar numa discussão, mas o contribuinte não trouxe. Ele simplesmente ficou no campo das alegações, assim, tem que considerar as operações diferidas. Mas se tivesse avançado, por exemplo, na técnica normal, né, na legislação ordinária, imaginando que está lá no princípio da não cumulatividade normal, regular, eu considero que não tenho que estornar os créditos relativos à operação cuja saída o imposto foi diferido. Eu acho que a gente pode até avançar para uma discussão. Será que realmente não estaria incluído? Mas ele não trouxe, ficou tão somente, tem que ser considerado diferimento. Então, dê uma olhada também na jurisprudência do TIT, é majoritário e acho que superior acho que é pacífico nesse sentido. Sim, tem uma questão, é que assim, o regime do crédito outorgado, ele é uma faculdade do contribuinte. Então, o contribuinte precisa fazer as suas contas e verificar o que para ele é mais interessante. Ele não pode usar um pedaço de regime cada... misto, né? Como, doutor Ramon? Não pode usar regime misto, né? Isso, ele não pode usar um pedaço de cada regime. O crédito outorgado é uma faculdade, que é uma forma de apuração simplificada do imposto. Caso o contribuinte entenda que desta forma ele acaba recolhendo um valor a maior de imposto, ele pode aderir, ele pode simplesmente não tomar o crédito outorgado e seguir o sistema de crédito e débito tradicional. E aí não teríamos essa questão. Ele não pode usar as duas coisas. Para a redação ali ser perfeita, poderia ter sido ICMS destacado, né? Aí afastaria qualquer dúvida. Mas quando eu falo imposto devido, e levando em consideração que o diferimento é, de fato, técnica de tributação, e é tributado, né? É considerado que tem incidência... Sim, é uma operação tributada, a operação diferida é tributada. É até natural a dúvida do contribuinte, mas ele também não avançou, assim, não trouxe maiores elementos para discussão, então... E, de novo, né? Eu pesquisei a jurisprudência do TIT, e é quase que pacífico nesse sentido. Assim, não é quase que pacífico, eu não encontrei uma decisão específica de crédito outorgado legitimando a inclusão do diferimento, entendeu? Então, também não adiantaria aqui trazer. Tá superado, mas eu não posso deixar de comentar, mas a questão da decisão que acolheu aí o ordinário dele por não notificação via DEC, né? É interessante que não há previsão legal para essa notificação via DEC de decisão, porque a partir do momento que há a defesa, você desloca as notificações da Lei 13.918 para 13.457 decretos. Então, isso estava colando no TJ há um tempo atrás, por causa da surpresa do DEC, que a lei era de 2009, mas o TJ já vem afastando já essas alegações de que deveria ter sido notificado via DEC, a decisão de primeira instância e tudo mais. Mas me surpreende um caso recente de que ele tenha conseguido essa admissibilidade do recurso ordinário. E surpreende, doutor Ramon, a quantidade de decisões nesse sentido. Ele traz uma série de decisões, se não me engano. Consulta as datas, porque recentemente a gente trabalha com admissibilidade. Recentemente o TJ não tem adotado, não tem encampado essa tese. Mas, eventualmente, algum passou, mas ele não tem acompanhado. Mas eu acho que não sei. Assim, veja, lógico, demora um pouquinho mais o processo para ter uma conclusão, né? Mas você garante qualquer discussão a respeito depois da ampla defesa e contraditória na parte administrativa. Sim. Certamente isso vai voltar... Há uma ponderação, né? Você elimina esse ponto. Bom, mas exatamente. Okay. Perfeito. Doutor Tiago, queria fazer algum apontamento ou podemos encerrar o debate? Satisfeito, presidente. Obrigado. Obrigado. Então, encerrando os debates, já registrei meu voto. Verificando o quórum.
Só um minuto, doutor Samuel, que eu fechei tanta janela aqui que eu acho que eu saí do Tranquilo. processo. Sumiu aqui da minha. Fechar aqui. A Procuradoria chegou a parar de recorrer nesses casos de DEC. Ela deixou de recorrer, mas aí houve uma superação de entendimento e o TJ deixou de acolher essa tese recentemente. Mas gera uma confusão. Doutor Samuel, desculpa, doutor Ramon. Doutor Samuel, eu consigo acessar o processo, mas não consigo entrar na página que eu preciso confirmar a presença. Só um segundo. Tá. A gente está nessa página, exatamente nessa página. Então, eu consigo acessar o processo, mas ele não volta para aquela página que eu confirmo a presença. Eu vou fechar tudo aqui, só um segundo. Eu desconectei e vou me conectar de novo. Tranquilo. Agora sim. Vamos lá. Agora consegui. Tá. Perfeito, aqui já apareceu. Iniciando votação. Todos votaram. Pelo conhecimento do recurso ordinário e sendo um provimento, nos termos do meu voto, relator. Então, a partir deste momento, encerrando a votação e julgamento do AIM 41, 11, 411, cujo autuado é GAC Transportes Logística Limitada. Então, julgamento encerrado. Está um pouco lento. Todos com situação de encerrado, então, a partir deste momento, encerra a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 18 de março de 2022. Sessão encerrada. Oswaldo, por favor, pode encerrar a gravação.